Hoje o nosso vídeo é sobre a União Europeia. Em um determinado momento, os blocos econômicos passaram a ser uma grande iniciativa no cenário internacional, como uma forma dos Estados tentarem reforçar as suas posições e enfrentarem as consequências da globalização. A União Europeia é o mais forte desses blocos, o melhor constituído, o mais antigo. E ela começou com 3 organizações internacionais autônomas, separadas. A primeira, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, depois vieram a Comunidade Econômica Europeia e a Euratom, que é a Comunidade Europeia da Energia Atômica. Essas organizações, na verdade, vieram na continuação de um processo histórico de tentativas de integração europeia. A ideia de integração europeia é muito antiga e teve várias tentativas, todas pelo viés político, e todas fracassaram, esbarrando justamente nas rivalidades, no orgulho nacional de cada país europeu. Foi então quando, em vez de tentar a integração pelo viés político, passou a ser feita essa tentativa por um viés de colaboração orgânica, que deu certo a tentativa de integração europeia. E aí começaram, então, esses movimentos, que foram, na verdade, decorrentes do Plano Marshall, pós-Segunda Guerra Mundial, quando o governo dos Estados Unidos, então, elaborou esse plano para ajudar na reconstrução dos Estados europeus que estavam destruídos após a Segunda Guerra Mundial. Eles tinham que fazer projetos conjuntos para poder receber os financiamentos deste plano, porque a ideia era, além de contribuir com a reconstrução econômica, contribuir também com a reconstrução dos laços de amizade entre os povos europeus. Por isso, os projetos tinham de ser conjuntos. Para isso, foi elaborado primeiro um comitê de cooperação econômica. Com o sucesso, esse comitê virou uma organização internacional, foi a Organização Europeia de Cooperação Econômica. Quando depois os Estados europeus passaram a se unir, pelo menos parte deles, em torno desse projeto integracionista, com essas comunidades que eu falei anteriormente, a Organização Econômica Europeia, ou melhor, a Organização Europeia de Cooperação Econômica, foi ficando um pouco esvaziada, e aí veio a transformação dessa organização na OCDE, Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, abrangendo países de fora do continente europeu, e organização essa que, sob certos aspectos, se fortaleceu, encontrou aí um novo espaço para desenvolver as suas atividades, e hoje é um grande desejo aí do Brasil de ser ser membro da OCDE. Então, essa é a origem até da OCDE que nós vemos hoje. Mas não estamos aqui hoje para falar da OCDE, e sim das organizações de integração europeia. Comunidade Econômica Europeia, Comunidade Europeia da Energia Atômica e Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Com o passar do tempo, essas comunidades tiveram um tratado de fusão nos anos 60, onde integraram os seus principais órgãos executivos, o Conselho de Ministros e a Comunidade Europeia. Foi criado a seguir também um tribunal supranacional que atendia as 3 comunidades. Então elas permaneciam como 3 organizações, mas compartilhando órgãos, o que era uma iniciativa um tanto quanto diferente. Já chegando nos anos 90, é que houve então mais um salto, quando passou do procedimento de simples mercado comum para a tentativa de uma verdadeira união. E aí foi criada a União Europeia, num primeiro momento apenas como um processo mais abrangente, mas mantendo ainda as 3 organizações, e posteriormente assumindo a União Europeia a personalidade jurídica do bloco, integrando então todas as iniciativas de atuação econômica conjunta do bloco europeu. A União Europeia, apesar de ser um bloco econômico, ela também expande-se para outras áreas, criou o conceito de cidadania europeia e avança também em áreas como a cultura
e desenvolvimento de outros aspectos na vida dos europeus. Mas a origem toda foi um processo de integração econômica. Para seus objetivos, a União Europeia, que é a única organização atualmente efetivamente dotada de supranacionalidade, porque é ela que ainda mantém um procedimento de organização e de emissão de normas e de exigência de cumprimento dessas normas que caracteriza uma verdadeira autoridade acima dos Estados. Então, é uma organização internacional supranacional. Ela possui uma estrutura orgânica, onde os principais órgãos nós vamos comentar agora. Um órgão de orientação política da União Europeia é o Conselho Europeu. O Conselho Europeu é uma decorrência das chamadas reuniões cimeiras do Conselho de Ministros. Como o próprio nome diz, o Conselho de Ministros era composto pelos ministros de Estado. Mas, em certas reuniões, ele se reunia não com os ministros, mas com os chefes de Estado. E aí eram chamadas essas de reuniões cimeiras do Conselho de Ministros. Essa experiência foi bem sucedida e acabou, então, gerando a formação do Conselho Europeu, que aí, como um órgão à parte, um órgão de orientação política e que não integra a estrutura de produção normativa do processo integracionista europeu. Ou seja, as manifestações do Conselho Europeu não integram o chamado direito comunitário europeu. Portanto, elas não são passíveis de controle de legalidade, elas são o que já se mencionou, orientações políticas. É o órgão que reúne os chefes de Estado e, atualmente, não apenas é composto pelos chefes de Estado, mas também é composto pelo presidente do Conselho Europeu e o presidente da Comissão Europeia. Esse órgão, então, trata de formular orientações políticas para o bloco. O órgão de realmente posição superior na estrutura comunitária europeia propriamente dita é o Conselho da União Europeia. Então vejam que são dois conselhos com nome parecido, mas diferentes. Conselho Europeu, orientação política, e Conselho da União Europeia, o órgão superior da estrutura comunitária propriamente dito. Então este órgão participa do procedimento de elaboração normativa e as normas emitidas pelo Conselho da União Europeia, sim, estas são normas de cumprimento obrigatório pelos Estados, não só pelos Estados, mas por todos os chamados sujeitos da integração europeia, os sujeitos de direito comunitário, que são os Estados, as instituições comunitárias e os particulares, envolvendo aí empresas, indivíduos e outras entidades. Então, todos têm de respeitar as determinações oriundas do Conselho da União Europeia, que, por sua vez, está submetido a um controle da legalidade. Nenhuma dessas suas determinações pode estar em desacordo com as regras fixadas nos tratados institutivos da União Europeia e das comunidades originárias e dos tratados que vieram a alterar os termos desse compromisso original, né? Os tratados sucessivos que vieram a promover alterações nos tratados de Roma, no Tratado de Paris, no Tratado de Maastricht, que foi o que criou a União Europeia, e todos, então, sendo alterados por sucessivas novas edições, que seriam o Tratado de Amsterdã, Tratado de Lisboa, enfim, Tratado de Nice. São tratados que foram alterando a estrutura básica da União Europeia. Todos esses devem ser respeitados como uma espécie de constituição do direito comunitário europeu. O Conselho da União Europeia é aquele decorrente do antigo chamado Conselho de Ministros. Então, ele é composto por representantes dos Estados-membros, que são os ministros de Estado. Então, há um total de 10 composições diferentes do Conselho da União Europeia, porque a sua composição varia de acordo com a matéria a ser tratada na reunião. Se é uma reunião para falar de agricultura, o Conselho da União Europeia vai ser composto pelos ministros da agricultura. Se é uma matéria para discutir
questões econômicas, vão os ministros da Economia, ministro da Fazenda. Então, ele tem 10 composições diferentes, de acordo com o tema que vai ser objeto da reunião. É também o Conselho que decide sobre a celebração de tratados pela União Europeia, ainda que a negociação seja feita por um outro órgão, que é a Comissão. Então, o Conselho dá a palavra final e outro órgão é a Comissão. É o que nós estamos vendo agora nessa questão do acordo Mercosul-União Europeia, né? Foi anunciado com pompa e circunstância a conclusão das negociações o ano passado, se não me engano, as negociações que foram entre Comissão e os representantes do Mercosul. Mas agora precisa da efetiva aprovação pelo Conselho da União Europeia. Terceiro lugar, então, terceiro órgão, Comissão. A Comissão é o motor da integração europeia. É o órgão executivo. Então, é ele que faz toda a dinâmica da integração. Se o Conselho da União Europeia toma as principais decisões, é a Comissão que prepara tudo para que eles possam tomar as decisões. Então, a Comissão é composta por 27 comissários, é esse órgão executivo, esse motor da União Europeia, e ele tem uma outra peculiaridade. Ele é o único órgão verdadeiramente supranacional. O Conselho da União Europeia também é considerado um órgão supranacional, mas a Comissão é um órgão plenamente supranacional porque ela decide temas importantes por maioria e tem uma composição não intergovernamental. Enquanto eu disse que o Conselho da União Europeia é composto por representantes dos Estados, a Comissão não é composta por representantes dos Estados. É verdade que esse número de 27 comissários tem a ver com um comissário por Estado-membro, mas não quer dizer, isso é apenas uma distribuição geográfica, para que ele seja representativo dos diferentes Estados que compõem a integração europeia. Mas eles não estão lá como representantes do seu Estado de origem. Uma vez nomeado comissário, ele passa a atuar comprometido exclusivamente com os interesses gerais da integração europeia, da União Europeia, estando proibido de receber orientações de qualquer governo. Então, é um órgão não intergovernamental e que toma decisões importantes por maioria, ou seja, aquilo que nós comentávamos algumas aulas atrás a respeito da essência da supranacionalidade, que era a autonomia do poder, que se materializava quando o movimento de exercício desse poder supranacional é capaz de tomar decisões por maioria e que vinculam a todos, mesmo aqueles que votaram contra. É o que acontece na Comissão Europeia. Outro órgão é o Parlamento Europeu, é o órgão de representação popular. O parlamento é composto por 705 deputados eleitos pelo voto popular nos diferentes estados da União Europeia. Uma vez eleitos, eles não se agrupam também por representações nacionais. Eles se agrupam dentro de bancadas de partidos europeus. Então, temos os verdes, temos os sociais-democratas, temos diferentes partidos europeus e os deputados eleitos vão lá se agrupar dentro do grupo do seu partido e não por bancadas exclusivamente nacionais. É como mais ou menos o nosso Congresso Nacional, que tem os deputados nas bancadas dos diferentes partidos, ainda que eles tenham sido eleitos nos Estados-membros. É semelhante esse procedimento em relação ao Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu, no princípio, tinha muito pouco poder, e aos poucos foi aumentando a participação dele no processo de elaboração normativa. Ainda a palavra mais importante é do Conselho da União Europeia e a formulação da Comissão. Mas o Parlamento Europeu aumentou a sua participação nesses processos de elaboração de normas na União Europeia. Além da função de participar na elaboração normativa, o Parlamento tem mais duas funções, né? A função orçamentária, já que ele aqui tem de aprovar o orçamento da União Europeia, e a função de acompanhamento, uma vez que é o Parlamento que elege o presidente da comissão, aprova a comissão no seu todo e pode até mesmo votar
moções de censura que obriga a comissão a se demitir. Então ele faz também a função de controle num sistema semi-parlamentarista dentro da União Europeia. Outro órgão importante é o Banco Central Europeu, desde a criação do euro, que o Banco Central assumiu as funções de gerir o euro. O Banco Central Europeu coordena, então, essa administração monetária dentro da União Europeia, o que não é uma tarefa fácil, porque já é difícil um banco central vinculado a um governo só administrar a moeda, muitas vezes há uma interferência do governo e a administração deixa de lado certos critérios técnicos que seriam importantes para adotar critérios políticos, e isso às vezes causa algum problema no andamento da economia, tanto que cresceu muito a defesa de que exista uma autonomia para o Banco Central. Bom, lá o Banco Central enfrenta um problema muito maior, porque ele não está trabalhando junto a um governo, uma vez que não existiu uma unificação política dos Estados-membros da União Europeia. Seguem Estados soberanos independentes. E o Banco Central tem de administrar uma moeda que é compartilhada por todos esses países. Então, é uma missão bastante difícil essa do Banco Central Europeu. E, por último, o Tribunal de Justiça da União Europeia, que é o principal órgão jurisdicional da União Europeia. Não é mais o único. Ele, desde o Ato Único Europeu de 86, ganhou a colaboração de um outro tribunal, à época chamado Tribunal de Primeira Instância, hoje em dia ele já possui outro nome, e possui também alguns outros tribunais ligados a questões específicas, como, por exemplo, o tribunal ligado às questões dos funcionários da União Europeia. Mas o representativo de todo o sistema judiciário comunitário europeu é o Tribunal de Justiça da União Europeia, que é o seu principal órgão. Então, essa é a estrutura orgânica básica da União Europeia. Vamos passar agora para a estrutura jurídica. No tocante à estrutura jurídica, o direito comunitário europeu se divide em duas partes: o direito comunitário originário e o direito comunitário derivado. O direito comunitário originário é composto pelos tratados que criaram as comunidades europeias, pelo Tratado de Maastricht, que instituiu a União Europeia, e pelos tratados modificativos que foram se sucedendo, como o Tratado de Amsterdã, Nice, Lisboa. Essa é a estrutura básica do direito comunitário originário. Temos também outros documentos que compõem esse direito originário, como, por exemplo, o Tratado de Fusão dos Executivos, que eu referi anteriormente, o Ato Único Europeu. Esses são acordos, então, tratados que representam como se fossem as normas constitucionais do processo integracionista europeu e, consequentemente, do direito comunitário europeu. Depois temos as normas derivadas. As normas derivadas podem ser tratados internacionais celebrados pela União Europeia com outros países ou outros blocos, e os chamados atos unilaterais, que são as normas derivadas mais importantes, porque são as normas que regulam o funcionamento efetivo dos diferentes aspectos da União Europeia. E são chamados atos unilaterais porque não são mais tratados. Esses são atos emitidos pelas instituições europeias, ou seja, pela União Europeia, uma pessoa jurídica, hoje em dia só, para regular a vida dos Estados e o processo integracionista europeu. Então, não são mais frutos de tratados internacionais essas normas, mas sim normas emitidas pelo sistema de elaboração normativa da União Europeia, que é uma personalidade jurídica só. Bem, esses atos unilaterais são de diferentes espécies. Então, temos três principais atos unilaterais que são de força cogente. Primeiro, os regulamentos. Os regulamentos são como uma lei para a União Europeia. Assim como nós temos as leis dentro do território nacional, os regulamentos são como leis
na União Europeia, porque eles são normas unilaterais, de cumprimento obrigatório, são normas gerais, ou seja, elas devem ser cumpridas por todos os sujeitos da União Europeia, e são normas gerais e abstratas, porque elas disciplinam questões em abstrato e não casos concretos. Então, por isso se diz que o regulamento é um instrumento de uniformização legislativa. Quando uma determinada questão é objeto de um regulamento, passa a ser o regulamento a norma única que vai vigorar com a mesma redação, ao mesmo tempo, para todos os estados e todos os indivíduos e empresas e instituições. A segunda espécie normativa são as diretivas. A diretiva é, ao contrário do regulamento, que era um instrumento de uniformização legislativa, a diretiva é um instrumento de harmonização legislativa. Porque a diretiva é uma espécie que indica um objetivo a ser alcançado, mas deixa para os estados elaborarem as normas nacionais que eles considerarem necessárias para alcançar aquele objetivo. Então daí vem o termo de harmonização legislativa. Elas harmonizam as legislações, porque elas chegam no mesmo lugar, mas por instrumentos normativos diferentes, nacionais. Certo? As diretivas não necessariamente são também normas gerais. Elas poderão se dirigir apenas para alguns estados e não para todos. E alguns estados também podem considerar que a diretiva já está sendo atendida pela sua legislação, não precisa fazer nada. Outro pode achar que precisa apenas de um decreto, outro pode achar que precisa de uma lei. Então, cada um vai se adaptar e cumprir a diretiva dentro do prazo nela fixado, normalmente é um prazo de 2 anos, mas não necessariamente. Dentro do prazo fixado, ele deverá, então, adaptar a sua legislação para cumprir com a determinação da diretiva. Então, a diretiva é uma norma ao Estado e não aos particulares, empresas, indivíduos, como era o regulamento também. As diretivas são normas aos estados e os estados deverão fazer a implementação legislativa da diretiva. Em terceiro lugar, nós temos as decisões. A decisão também é uma espécie normativa obrigatória em todos os seus elementos, mas para os seus destinatários. Então, ela se assemelha aos regulamentos no sentido de ser uma norma já diretamente obrigatória, mas se diferencia porque enquanto o regulamento era uma norma geral e abstrata, a decisão é uma norma específica, tem destinatários certos e aborda questões concretas. Então, essas as 3 principais espécies normativas da União Europeia. Todas elas acima dos Estados-membros, acima das normas internas dos Estados-membros, inclusive de suas constituições. Então, aí se revela a supranacionalidade da produção normativa da União Europeia, ou seja, do direito comunitário europeu. É o chamado princípio do primado do direito comunitário europeu. As suas normas estão acima das normas internas dos estados, mesmo das constituições. Claro que um ou outro estado, vez por outra, questiona isso. Temos a Alemanha, que questionou com os casos Zolang, como quando ela dizia que as normas europeias não estariam acima da lei fundamental de Bonn, enquanto a lei fundamental de Bonn garantisse um tratamento superior aos direitos humanos do que as normas comunitárias europeias. Temos o caso da Itália, que começou a publicar no seu diário oficial os regulamentos, entendendo que se não publicasse no seu diário oficial, as normas não valeriam dentro do território italiano, o que foi censurado pela Corte de Justiça das Comunidades Europeias à época. Então, temos, vez por outra, alguma resistência. Mas o princípio geral é o do primado do direito comunitário. A terceira dimensão que vamos analisar aqui quanto à União Europeia é no tocante a seu sistema jurisdicional. Então, falamos da estrutura orgânica, falamos do sistema normativo e agora o sistema jurisdicional. Então, a União Europeia possui órgãos jurisdicionais, tribunais,
dos quais o superior é o Tribunal de Justiça da União Europeia, que são tribunais supranacionais. Eles também decidem acima dos estados. Eles têm jurisdição geral e exclusiva e obrigatória em relação aos estados e, dependendo da causa que se está falando, aos sujeitos da integração europeia em geral. Então, esses tribunais, por isso se diz supranacionais. Vejam que a Corte Internacional de Justiça, por exemplo, é um tribunal de jurisdição facultativa. Só se submete à Corte Internacional de Justiça o Estado que quer, mesmo sendo membro da ONU. Na União Europeia, não. Todos os Estados membros da União Europeia estão obrigatoriamente jurisdicionáveis pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. E mais, é uma jurisdição exclusiva. Eles não podem, por exemplo, a França e a Itália têm uma controvérsia entre elas, eles não podem dizer, não, vamos nos ajeitar aqui, seguir aqui um contencioso na OMC, por exemplo, e vamos deixar de lado o Tribunal de Justiça da União Europeia, que vai ter uma decisão mais rígida, diferente dos nossos interesses particulares. Vamos fazer uma acomodação aqui no sistema da OMC. Não pode. Se a matéria versa sobre o direito comunitário europeu, a decisão da controvérsia tem de ser dada pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. Então, por isso ela é tida como uma jurisdição exclusiva também, além de obrigatória. O sistema jurisdicional europeu cumpre diferentes funções. Ele cumpre essa função de solução de controvérsias, que eu acabei de referir, mas ele também cumpre com a função de controle da legalidade, porque há certos procedimentos específicos apenas para verificar se a determinada norma europeia está de acordo com os tratados do direito comunitário originário. Então, como nosso controle de constitucionalidade das leis, eles têm também mecanismos de controle da legalidade das normas. E tem também a função de uniformização da interpretação das normas comunitárias e a função de integração entre os tribunais nacionais e o tribunal supranacional. Porque quando um tribunal nacional tem de julgar uma questão que envolva direito comunitário, ele pode ou deve, dependendo das circunstâncias, que eu não vou me detalhar aqui agora, mas o Tribunal Nacional pode ou deve consultar o Tribunal de Justiça da União Europeia para saber qual a melhor interpretação da norma, ou se a norma contraiu ou não os tratados superiores, para então, de acordo com essa manifestação do Tribunal da União Europeia, o Tribunal Nacional vai aí analisar o caso concreto e julgar o caso concreto. Então, eu também cumpro essa função de integração dos tribunais nacionais a essas tribunais supranacionais, criando um grande sistema jurisdicional europeu. Então, essas as observações principais, básicas, a respeito da União Europeia, e até um próximo encontro.